Bom, depois de uma pausinha técnica por uma questão de trabalho, nesse vídeo eu vou trazer para vocês basicamente uma introdução da utilização de algumas ferramentas, de algumas classes integradas entre o Themosis e o WordPress. A primeira delas, a gente na nossa loja genérica, a gente vai ter um sistema um pouco diferente, onde o usuário ele vai precisar ser logado, ele vai precisar estar logado para poder ter acesso aos produtos. Isso é muito positivo, por exemplo, quando você precisa, no nosso caso, implementar sistema de middleware, sistema de rotas, que vão estar seguras em cima de uma simples autenticação, de um simples if que a gente vai criar. E aí nesse vídeo eu vou explicar para vocês basicamente como que a gente vai fazer isso. Então aqui, sem enrolar muito mais, a gente está aqui no Chrome, no nosso link, stores.dev. E se eu vier aqui no meu PHP Storm, vocês vão ver aqui em rotas, eu não tenho nada, porque isso aqui é a rota do tema, mas se eu for na rota do plugin, aqui em DS Manager, a gente tem esse Home Controller com o método index, tá? Eu vou criar um novo método chamado store. Esse é só um exemplo, e eu vou criar aqui store controller, ok? E a gente vai ter que criar, como eu comentei, esse controller sem muitas novidades. E o que a gente vai fazer? Aqui a gente tem o nosso Store Controller que vai retornar layouts app e layouts store. Então vai ser pages store. Vamos no nosso tema, em devs store, resources, views, layouts, onde tem views a gente vai criar aqui um novo arquivo dentro de pages chamado store.blade.php, certo? Eu vou dar aqui um extends layouts.app. Eu vou colocar aqui section count stop h1 store. Ok, aqui basicamente em vez do DSF a gente vai colocar aqui yield count. Ok, e se viermos aqui no nosso navegador, a gente pode fazer o seguinte aqui, vou criar a home, tá? E dentro de home eu vou mudar também o home controller, então ao invés de retornar o template, a gente vai retornar já a página da home, então vai ficar pages.home, certo? Vamos fazer o teste aqui, pages.home not found, que eu coloquei dentro de layout. Exatamente, então agora a gente deve retornar store, extends, não, tem que pegar que nem aqui em store e botar aqui, então, home. Certo, a gente tem home, se viermos aqui /store, a gente tem a nossa loja, tá? Geralmente o Themosis, ele tem a integração já do sistema de login, utilizando o alias login, tá? Ele vai abrir a página do WordPress, só que a gente não quer esse cenário, a gente quer que o login seja feito através da página inicial e através da própria da nossa própria interface, não necessariamente levando em consideração o que o WordPress quer dar pra gente. Então, o que geralmente eu trabalho nas minhas aplicações com Themosis? A gente tem a nossa home, e se nesse nosso exemplo a home ela também é a porta de entrada, eu posso simplesmente vir aqui e chamar wp underline login underline form, certo? Isso aqui é uma função nativa do WordPress. Ele vai passar os argumentos, tem os argumentos padrões aqui, tipo se vai imprimir, se vai ter redirecionamento, o ID, se você quer colocar uma label específica, mas no geral ele vai popular um formulário de login aqui pra gente. Tá? Para o padrão, eu já tenho a credencial administrativa, se eu não me engano, store.dev login, vamos ver aqui, eu acho que é admin e a senha devs. Tá, a senha devs Brasil e a senha root, acabei lembrando aqui. Vou sair aqui, fazer o logout, tá? O que a gente vai fazer? Se eu vier aqui e colocar devs Brasil e a senha eu colocar root,
ele vai acessar, tanto que aqui ele já deu aqui a nossa área de login. Eu vou aqui novamente sair e vou fazer o seguinte. Eu vou criar um alias nas rotas para que quando a pessoa acesse a tela de login, login, eu vou criar aqui login controller e no método index a gente vai simplesmente dar um redirect. Então, login, aqui vai ser login, e aqui eu vou dar um return wp safe redirect, e aí eu vou colocar aqui home URL. Ok, então nesse momento eu acho que ele não vai aplicar, se eu for para login ele vai ainda abrir WordPress, isso, mas se eu fizer aqui o login pela home, a gente precisa dar o flush nos permalinks. Então, devs Brasil, sem a root, tá? E se formos na nosso dashboard, painel, configurações, links permanentes, dá aquele flush, salvar. E aqui vou sair de novo. Agora, se a gente tentar acessar a barra login, ele vai jogar a gente para home. Tá, ele ainda está jogando para login, provavelmente porque eu estou com as rotas estranhas. Aqui a rota deveria ser em última rota de login, porque a definição dela é padrão. Então agora, se eu der um refresh, ele já está jogando a gente para a homepage. Tá? Porque basicamente as rotas elas têm uma ordem, então ele não estava considerando essa rota home, porque essa rota home não significa que é um /home, significa que é um alias para o home URL, ok? Para isso daqui. Então, se a gente fizer isso, ele vai para este controller neste método index, certo? O que a gente vai fazer? Até agora, se a gente vier aqui em Store, a gente continua tendo acesso à nossa página de Store. A gente vai fazer o seguinte. A gente já está com o login em place, já está no lugar login, já está com alias, então a gente não tem que se preocupar tanto em fazer alguma customização específica para o login do WordPress, que eu vejo gente que acaba se preocupando em fazer um login para o WordPress e um login para a aplicação. Não, dá para você centralizar tudo em um formulário só. E aí a gente vai criar um middleware. Isso a gente vai vir aqui dentro de Resources. Eu vou criar aqui um novo arquivo dentro de middlewares, geralmente coloca no plural, e eu vou chamar de auth, tá? .php. Só que a gente vai ter que fazer algumas coisinhas. A gente vai ter que vir aqui em config, loading, a gente vai passar aqui o endereço dos middlewares, então aqui vai ficar middlewares, e aqui em vez de controllers vai ser middlewares, certo? Dentro de middlewares a gente vai ter que botar o namespace. Então vamos pegar aqui o namespace, porque a gente é preguiçoso. Certo? Então aqui em vez de controller vai ser middlewares. Certo? Com um W só. A gente vai criar aqui nossa classe, auth. Vai ser igual. A gente só tem que passar, como é uma middleware, a gente tem que passar o método handle. Então vai ficar public function handle. Aqui ele vai aceitar dois parâmetros, o parâmetro do request, então request, e o segundo parâmetro seria a closure, certo? Que é justamente a próxima execução, do sistema. Então é muito simples, como a gente já tem um helper do próprio WordPress, a gente pode simplesmente colocar if is user logged in, return next request. Caso contrário, a gente vai dar um return wp safe redirect home URL. Ok? E basicamente é isso. A gente agora já está tudo configurado. Deixa eu só arrumar aqui a indentação. Vou fazer aqui um belo docblock. Check if there's a logged in user on the store, ok? Só que por agora ele não vai funcionar, porque a gente tem que fazer o carregamento, então a gente tem que colocar isso dentro do boot, dentro do carregamento
da aplicação. Para isso a gente pode usar os próprios providers que a gente já tem aqui na nossa aplicação. Se a gente vier dentro de providers, a gente tem aqui o routing, e a gente pode colocar aqui route alias middleware, e aí a gente pode colocar aqui auth, vai ser igual auth class. Vou ter que importar isso aqui, exatamente este daqui, e aí aqui no nosso arquivo de rotas, aqui mesmo, a gente vai, eu vou separar isso daqui, assim, porque aqui a gente vai ter agora um route group, certo? Então vai ter route group, ele aceita uma array como primeiro parâmetro, eu vou colocar aqui middleware, e vou passar aqui auth, e como segundo parâmetro é um callback, então function, e aqui eu vou retornar isso aqui. Então em tese agora, se tudo foi feito corretamente, a gente tem um middleware tratando justamente deste store. Então se o usuário estiver logado, a gente vai poder acessar /store, caso contrário não vamos poder. Ele está falando aqui que não existe porque eu digitei errado, para variar. Então middlewares, e ali provavelmente eu também digitei errado no carregamento. Então loading, aqui está certo. Não é aqui, é no routing. Middlewares. Exato, então agora se a gente tentar acessar aqui Store, por exemplo, ele está redirecionando a gente para Home. Caso a gente faça o login, então devs Brasil e root, a gente já está logado aqui e a gente pode ir para a nossa página de Store. E é uma coisa que geralmente eu faço, é o seguinte, fazer o processo inverso também. Então, se o nosso sistema de login é baseado nesse login controller, então que é o login controller, eu posso fazer o seguinte: if is user logged in, return safe redirect, e aí aqui eu vou passar só store. Então se o cara tentar acessar a página de login caso ele esteja logado, vamos redirecionar ele já para a store ou para a sua página inicial, porque é mais fácil, você não vai ter que se preocupar em esconder um formulário ou fazer alguma coisa mais custosa. Então, no nosso cenário agora, se a pessoa acessar aqui a página inicial, ela já vai ser redirecionada para Store. Caso ela faça o logout, a gente depois pode tratar isso daqui, mas basicamente a gente vai fazer um link para o logout no próximo vídeo, mas ela vai ser redirecionada para Home. Então, novamente, se ela tenta acessar a Store, vai ser jogada para Home. Uma vez que ela acessa aqui, ó, devs Brasil, root, ela vai ser direcionada para a Store, certo? Então, muito simples, não é nada muito complexo. São algumas classes que elas já começam a ajudar a gente. Esse sistema de middlewares, ele facilita muito, é uma coisa que o Termos integra, que é um conceito de aplicações mais robustas, e que a gente pode usar no nosso projeto, nosso projetinho em WordPress e em WooCommerce, certo? Então é isso, no próximo vídeo a gente vai colocar esse sistema, esse logout e começar a fazer algum trabalho com plugins. Eu estou muito em dúvida a questão de layout, porque como a gente pode ver aqui nos vídeos, não tem nada esteticamente falando, não tem um guideline, não tem uma marca, não tem nada, então eu não sei se eu vou utilizar algum tema padrão, se eu vou pegar o storefront, o tema do WooCommerce, ou, enfim, a gente vai definir ainda isso, mas vamos tratar agora da parte mais funcional dessas ferramentas que a gente está utilizando para melhorar o contexto de uso da aplicação, tá certo? Então é isso, espero vocês no próximo vídeo e até a próxima.